Desejo boas-vindas ao nosso convidado, Dr. Davi Gomes, e à nossa professora Júlia Guimarães. Passo a palavra para a Júlia para começar essa segunda mesa. Bom, boa noite a todas e todos. É um grande prazer iniciar esse painel. É um painel que é composto por uma pessoa que eu admiro muito, né, academicamente, meu professor Davi. Bom, Davi, ele é doutor em Direito pela UFMG, professor da Faculdade de Direito, nos cursos de graduação, mestrado e doutorado, e líder nacional do grupo de pesquisas CONAPRAS, Constitucionalismo e Aprendizagem Social. Bom, sem mais delongas, passo a palavra para o professor Davi. Só, eu vou pedir licença para falar em pé, que vocês devem estar com sono já a essa altura, né? Eu também tô acordado desde cedo. Eu vou falar em pé que fica melhor para mim, melhor para vocês também. E a gente vai conversando. Queria entender primeiro, mais ou menos, quem já fez aqui as disciplinas de ciência, quem não fez ainda as disciplinas introdutórias de ciência política, teoria do Estado, alguém não fez? Todas ou estão fazendo ou já fizeram, né? E Constitucional 1, quem ainda não fez? Então, vocês estão um pouquinho mais no começo do curso, né? Sem problema, só para eu poder me situar mesmo. Perfeito. Queria começar agradecendo o convite que foi feito pela professora Júlia e pela professora Mariana. Eu estou muito feliz de estar aqui, é a primeira vez que eu venho ao CEDIM. Então, é uma alegria imensa poder conversar um pouco com vocês dentro de um evento que tem uma ideia como essa, né? Uma semana interdisciplinar. Né? Por quê? Porque é basicamente o que eu faço da vida. Eu tenho uma formação completa em Direito, mas eu estou muito ali no meio do caminho entre o Direito, a Sociologia e a Economia. E vocês vão ver na minha conversa com vocês que é exatamente nessa mistura, é dessa mistura entre o Direito, a Economia e a Sociologia que eu tento partir para tentar responder a pergunta que me foi feita pelas duas professoras, né? Pensar o constitucionalismo a partir do Sul. Quais os desafios? O que está em jogo com esse tema? Primeiro, esse tema, né? Pensar a partir do Sul. O título fez sentido para vocês? Alguém já tinha ouvido essa expressão antes de pensar a partir do Sul? Que Sul é esse que está aí? Quem já tinha ouvido falar? Se refere aos países ricos, norte e sul, países... Exatamente. Esse Sul que está aí não é simplesmente a ideia de norte e sul do Brasil. Nós vamos pensar, então, a partir de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul? Não. O que está em jogo aqui é uma discussão que tem muito tempo que existe na América Latina, que tem muito tempo que existe no mundo como um todo, que é a diferença entre norte global e sul global. O que antigamente, né, também era chamado, e ainda hoje há quem chame assim, a diferença entre centro e periferia. O sul global corresponde, portanto, ao que seria a periferia. Então, pensar a partir do sul global é pensar a partir dessa condição, né? Outras tradições teóricas vão dizer, como você muito bem disse, pensar a partir da condição do subdesenvolvimento. Por que isso é importante, né? Ainda hoje predomina no ensino do direito uma concepção de que o mundo seria homogêneo. Então, algo que vale para a Itália, para a Alemanha, para a Rússia, para os Estados Unidos, essa mesma reflexão, essa mesma teoria vale também para o Brasil, para a Guiné-Bissau, para a Tailândia, como se não houvesse um conjunto de diferenças muito importantes entre países de regiões diferentes do mundo,
a ponto de eu não poder simplesmente dizer que aquilo que vale para os Estados Unidos, ou para a Turquia, ou para a Alemanha, vale necessariamente também para a Argentina, para o Brasil, para a África, para a Ásia e assim por diante. Então, o tema da nossa conversa hoje, ele já começa com essa premissa. Nós vamos tentar abordar a pergunta colocada pelas professoras Mariana e Júlia a partir da nossa condição específica, do sul global, da periferia do capitalismo global, da condição do subdesenvolvimento. E aí, né, como a gente não tem o dia todo mais para conversar, né, e esse tema, na verdade, é o tema que guia a maior parte das pesquisas que eu desenvolvo lá na UFMG. O professor Felipe Caparelli, que é meu estagiário de docência lá, está aqui comigo também, sabe disso, né? A gente poderia passar 1 ano, 2 anos, 4 anos discutindo só isso, né? Mas como a gente não pode, infelizmente, minha palestra está às 9 da noite, não posso levar vocês até às 4 da manhã falando, vou precisar encurtar um pouquinho e enfatizar 2 pontos. 2 que seriam, para mim, os principais desafios que se colocam hoje para o constitucionalismo, pensado a partir do sul global. Quais são esses 2 pontos? Quais são, para mim, os 2 principais desafios hoje para o constitucionalismo, pensado a partir do sul global? Crises da democracia, como preservar a relação entre constitucionalismo e democracia, e crise climática. Como pensar as possibilidades que o constitucionalismo tem para contribuir com o enfrentamento de uma crise que, para uma quantidade muito grande de autoras e autores, é urgente, e para uma quantidade não pequena de autoras e autores, inclusive já passou da hora há muito tempo, que é o desafio posto hoje pela crise climática global. Então, para mim, são os 2 desafios fundamentais com os quais nós, constitucionalistas, teremos que lidar nas próximas décadas. Como preservar a relação entre constitucionalismo e democracia, como manter o constitucionalismo democrático, e como contribuir pela via do constitucionalismo com a crise climática global. São esses os 2 principais desafios para mim. Mas para entender isso, né, e a resposta que eu tenho para isso, a minha resposta, ela tem um elemento comum. Eu queria voltar um pouquinho atrás com vocês, né, para tentar entender, afinal de contas, o que é o constitucionalismo e o que é uma Constituição. Alguém arriscaria me ajudar com isso? Conjunto de normas, um bom começo. Estão ali positivadas. O que a Constituição faz? Quais são as partes principais, o conteúdo principal dela? Garantia de direitos. Ela garante direitos fundamentais. Limita poderes. E ela limita poderes do Estado. Alguém me dá mais alguma coisa que a Constituição tem ou faz? Mas já está muito bom, mas alguém tem mais alguma coisa? Ela é uma norma como as outras normas? Não? Por quê? O que tem de diferente nela? Ela tem um estatuto superior. É o que a gente vai chamar na teoria constitucional de rigidez constitucional, de supremacia constitucional. Então, dentro do que vocês estão me dizendo, uma Constituição ela é um documento que encarna um conjunto de normas. Essas normas, elas não são como as outras normas do ordenamento jurídico, elas são dotadas de supralegalidade, de supremacia constitucional, expressando a ideia de uma rigidez constitucional. E essas normas da Constituição, elas, em geral, vão assegurar direitos fundamentais e vão também organizar a separação de poderes. Ok?
Se vocês abrirem a maioria esmagadora dos livros mais importantes de direito constitucional e de teoria constitucional no mundo, essa é a definição que vai aparecer do que é uma Constituição. Desde a minha tese de doutorado, que é exatamente esse livrinho aqui, que está disponível para venda com o meu editor, o Marcos, aqui fora, e geralmente eu falo isso quando o Marcos não me autoriza. Hoje ele me autorizou a dizer que quem tiver interesse é só chegar e chorar um desconto, que o Marcos acordou bonzinho hoje, tá? Então, desde essa tese de doutorado, uma tese bem sucedida, foi premiada em diversas instâncias, eu tenho tentado chamar a atenção do campo do direito por fato de que essa definição de Constituição não é que ela é errada, mas é que ela é incompleta. Por quê? Qual seria o meu argumento? Qual é a tese da minha tese de doutorado? A Constituição é tudo isso que vocês disseram, e que 99% dos livros de direito constitucional e de teoria da Constituição no mundo dizem que é. Agora, quando surgem as primeiras Constituições? Precisa de uma data específica? Não, mais ou menos. Final de um século tal, início do século tal, quando mais ou menos? Com as revoluções de quando? Final do século? Final do século XVIII, começo do século XIX. Então, a gente vai ter aquela sucessão ali, né? Começa lá com a Revolução Gloriosa Inglesa, no final do 17, passa pela americana, pela francesa, por todas as outras, daqui a pouco se espalha pelo mundo. A minha reflexão, por exemplo, eu parto, para falar tudo isso, da nossa primeira Constituição, que ano que vem faz 200 anos, a Constituição Brasileira de 1824. Então, mais ou menos entre o final do século XVIII e o começo do século XIX, é que está surgindo o constitucionalismo moderno. Se a gente vai à história social, né, a sociologia, e a história econômica do mundo, essa é a mesma época em que está se consolidando o mundo afora uma nova forma de organização da economia, que nós mais tarde chamaremos de economia capitalista. Então, qual é o argumento que eu trago nessa tese? As constituições e o constitucionalismo, sem dúvida, é tudo isso que vocês disseram. O constitucionalismo é tudo isso que vocês disseram. As constituições são tudo isso que vocês disseram. Mas, ao ser tudo isso, uma Constituição moderna também, ao mesmo tempo, assegura as condições institucionais necessárias à organização da economia de mercado capitalista. Existe, portanto, uma vinculação originária entre constitucionalismo e capitalismo. Isso quer dizer que o capitalismo é necessariamente mal, que o capitalismo é o demônio, que ele tem... Não estou dizendo nada disso. Estou oferecendo uma descrição sociológica. O capitalismo ele produziu muita coisa boa ao longo dos últimos 200 anos. A medicina está aí para mostrar isso, o setor de transportes está aí para mostrar isso. A melhoria das condições de vida em termos de fome, frio, moradia, estão aí para mostrar isso. Mas ele é um modo econômico de organizar a sociedade contraditório. Ao mesmo tempo, ele também foi produzindo um conjunto de episódios de barbárie. E a mais bruta que nos ameaça hoje é exatamente a barbárie climática. Mas, por agora, eu só queria chamar a atenção para isso nesse primeiro momento. Se eu defino a Constituição só como um documento jurídico-político que assegura direitos, que organiza poderes do Estado, eu não estou dizendo algo que é falso, mas estou contando só um pedaço da história. Para mim é fundamental mostrar que a Constituição quer tudo isso ao mesmo tempo. Organiza as condições necessárias para o funcionamento da economia de mercado capitalista.
Então, esse é o primeiro ponto importante da nossa conversa. Constituições modernas e constitucionalismo moderno têm uma vinculação originária com a economia capitalista moderna. Ponto. Ela é só isso? Não, ela é também o que vocês disseram. Ela assegura direitos, organiza poderes, mas é também um instrumento importante para o funcionamento da economia de mercado capitalista. E aqui que vem o ponto, né? Qual é o elemento fundamental, em termos de teoria econômica, da economia de mercado capitalista? Ao longo da história da humanidade, as outras formas de produção econômica nossa eram formas de produção econômica voltadas à produção de utilidades, de coisas úteis. O que muda com o capitalismo? O que é uma coisa útil? Uma bolsa, um telefone, uma camisa, um alimento. Historicamente, todas as outras formas de organizar a produção econômica tinham como objetivo primeiro a produção de utilidades, de coisas úteis. Aquilo que, em termos de teoria econômica mesmo, a gente vai chamar de valores de uso. Coisas que eu posso usar. O que muda com o capitalismo? O capitalismo é a primeira forma de organização da economia que não se volta, em primeiro lugar, para a produção de coisas úteis, mas se volta, em primeiro lugar, por crescimento da riqueza em si mesmo. Que a gente poderia traduzir como se volta prioritariamente para a produção de lucro. E só secundariamente para a produção de coisas úteis. Isso quer dizer que o capitalismo é inútil, que ele não produz nada de bom? De novo, a gente não está aqui para recomeçar a Guerra Fria no Brasil, né? Vou falar disso daqui a pouco. Não. Vocês são pessoas mais inteligentes do que isso. A gente está fazendo uma análise de como que as coisas funcionam. O capitalismo produziu muitas coisas úteis e produz. Mas qual que é a diferença? Ele só produz coisas úteis se essas coisas úteis, ao mesmo tempo, gerarem mais lucro. Coisas úteis que são úteis, mas que não geram lucro, a economia capitalista não se interessa por elas. Então, um exemplo excelente é a indústria farmacêutica. Nós hoje teríamos condições no mundo de erradicar uma quantidade muito grande de pequenas doenças na África. Doenças que seriam curáveis com, sei lá, um pequeno tratamento simples da água, um pequeno conjunto de suplemento vitamínico. Mas por que que isso não se desenvolve? Por que que a gente não resolve esse problema? Bom, porque, dadas as condições históricas de dominação da África, isso não vai dar lucro. Por outro lado, nos últimos anos, o que cresceu muito? A medicina e a indústria farmacêutica voltada para a estética masculina. Por quê? Porque os homens começaram a gastar dinheiro com a estética masculina. E aí, vários tratamentos especificamente voltados para a estética masculina rapidamente começaram a se tornar disponíveis e a melhorar cada vez mais. E é uma coisa útil. Como tantas outras são coisas úteis. Mas o problema é, na economia capitalista, eu só produzo uma coisa útil se ela gera, antes de ser útil, uma lucratividade, um aumento da riqueza em si mesmo. Então, qual que é o objetivo fundamental dessa economia, né? É como vai dizer o título do livro mais famoso, uma espécie de certidão de nascimento da economia capitalista moderna, né? O livro lá do Adam Smith, A Riqueza das Nações. O objetivo do capitalismo, como economia, como forma de organização econômica, é, primariamente, o crescimento em si mesmo da riqueza. Ele vai, às vezes, produzir coisas úteis, quando isso gerar lucro, e, às vezes, ele vai destruir coisas úteis, se for a destruição das coisas úteis que gerar mais lucro do que a produção de coisas úteis. Um exemplo de uma coisa útil que vai sendo destruída nessa busca por lucro é cada vez mais a natureza. A água, o ar, a fauna, a flora. Então, dizer que o constitucionalismo tem um vínculo originário com o capitalismo significa dizer que o constitucionalismo moderno até hoje tem estado, sem perceber,
porque, de novo, isso não é dito dessa maneira em quase lugar nenhum, em quase livro nenhum de direito constitucional, de teoria constitucional. Tentar afirmar o que eu estou tentando afirmar é dizer, até hoje o constitucionalismo tem estado ligado a essa dinâmica de uma busca pelo crescimento em si mesmo da riqueza, que ora produz, ora destrói coisas efetivamente úteis para a vida em sociedade. Porque o fundamento primordial dessa economia é o aumento da riqueza, é a busca de lucro. E aí, né, por que é importante voltar a essa definição do que é uma Constituição, do que é o constitucionalismo, para falar dos dois desafios que eu coloquei como centrais lá no início da minha exposição? Porque, para mim, eu não consigo lidar com esses dois desafios se eu não entendo exatamente essa vinculação entre capitalismo e constitucionalismo. No que diz respeito à crise climática, acho que à medida que eu fui dando os exemplos, foi sendo possível para vocês perceberem. De novo, o capitalismo ele produziu muita coisa boa. Nós não conseguiríamos vencer, não necessariamente vencer, mas desenvolver pelo menos uma vacina em tão pouco tempo, como foi o caso da Covid, se não fosse um incentivo pesado do mercado para esse desenvolvimento. Então, não é uma crítica fácil, uma crítica rasa aqui à economia capitalista. Não é dizer temos que voltar para antes do capitalismo, todo mundo plantar e colher o que produz e viver do que a terra dá. Isso é impossível com 8 bilhões de pessoas no planeta. Ponto. A questão é, ok, não dá para voltar lá atrás, mas do jeito que está, não dura muito mais a vida como um todo no planeta. Por quê? Porque essa lógica é ela mesma, de eu vou produzir o que dá lucro. Às vezes o que dá lucro gera coisas úteis. Às vezes o que dá lucro destrói coisas úteis. Então, por exemplo, o que vale mais? Eu consertar, segundo os laudos que eu contratei, a estrutura de uma barragem? Ou eu ver que, na verdade, se eu não fizer nada e a barragem eventualmente explodir, quando eu faço as contas, o que eu vou pagar de indenização, os custos judiciais, etc., etc., olha, no fim fica mais em conta para mim, é mais lucrativo deixar a barragem explodir do que previamente fazer os ajustes necessários. Essa é a lógica que está por trás de tudo isso. Às vezes, é mais lucrativo destruir coisas úteis do que construir coisas úteis para o capitalismo. E é isso que tem acontecido com a natureza. Então, estou dizendo aqui que tem que acabar necessariamente com todo tipo de economia de troca, que o capitalismo tem que sumir totalmente do mundo. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas é urgente que nós pensemos que essa lógica econômica ela vem fazendo um mal para a natureza que está muito no limite de não dar conta mais. Então, uma série de estudos mostram que é quase irreversível o aumento de 2 graus Celsius na temperatura média do planeta. Se passar desses 2 graus, o risco de catástrofe da vida no planeta se torna muito alto. Porque aí a água do mar esquenta muito, as espécies marinhas vão morrendo, e aí tem todo o encadeamento, até chegar em nós. Ah, mas eu estou aqui no Brasil, eu estou aqui em Minas Gerais, nem mar tem, não vai me afetar, né? A natureza está toda interligada. A natureza evoluiu ao longo de bilhões de anos, interligando a vida como um todo do planeta. Se você começa um desequilíbrio num ponto, e esse desequilíbrio é grande o suficiente nesse ponto, isso vai afetar não só quem está em torno daquele ponto, mas vai afetar a vida como um todo no planeta. Então, a continuidade de uma forma de exploração da natureza baseada numa economia que se volta primeiro para o lucro e depois para a produção ou destruição de coisas úteis para nós, a depender do que gera mais lucro, isso parece estar nos levando muito aceleradamente para o precipício climático. E, da maneira como eu interpreto, isso se liga diretamente também a um outro desafio que eu coloquei, que é o problema das crises da democracia. Tá? A maneira como eu interpreto esse tema é bastante diferente da maneira que hoje predomina no Brasil e no mundo.
Por quê? Porque a interpretação hoje predominante no mundo e no Brasil tenta fazer de conta, primeiro, que eu posso colocar no mesmo balaio de gato as ameaças à democracia nos Estados Unidos, na Turquia, na Polônia, na Hungria, na França e no Brasil. Primeiro ponto é, não há uma sensibilidade para as condições específicas que diferenciam, por exemplo, a democracia nos Estados Unidos e a democracia no Brasil. Quantos golpes de Estado houve na história norte-americana até hoje? Nenhum. Quantos golpes de Estado houve na história brasileira até hoje? Muitos. E um segundo ponto que me incomoda muito na maior parte dos estudiosos e estudiosas que estão discutindo a crise da democracia na sua relação com o constitucionalismo, é que tudo se passa como se fosse só um problema institucional. Olha, vamos melhorar os mecanismos de freios e contrapesos entre os poderes, vamos melhorar o sistema partidário, vamos melhorar as técnicas de controle de constitucionalidade, vamos organizar melhor a relação entre as Forças Armadas e o poder civil. E aí é muito simples. Resolveu esse tipo de problema institucional, não tem mais crise da democracia. Qual é o ponto para mim? Uma economia como a economia capitalista, que tendencialmente vai destruindo ou preservando coisas úteis, a depender do que é mais lucrativo. Mas nesse mesmo processo vai, segundo as bases de dados mais confiáveis disponíveis hoje no mundo, criando uma desigualdade muito grande. Essa economia, ela tendencialmente fere a própria base social de uma democracia. Como é que eu vou poder falar de uma democracia quando uma ou poucas pessoas têm tanto poder econômico que conseguem bancar propagandas, conseguem fazer campanhas específicas, conseguem, infelizmente, contratar técnicas digitais de difusão de informações nem sempre verdadeiras? Como é que eu vou falar numa democracia quando tem alguém como Elon Musk que faz o que quiser com o Twitter, e até você desfazer uma besteira que ele faz ao jogar uma informação no Twitter, o dano já foi muito grande. Então, me parece que essa forma econômica, ela gera distúrbios sociais, ao gerar um processo de desigualdade de riqueza muito profundo. E, para mim, a raiz das crises da democracia está aqui. E aí, tanto mais ameaçadora é uma crise da democracia, quanto mais está em jogo esse fator econômico. Então, em momento algum, me pareceu que havia um risco real de Donald Trump dar um golpe de Estado nos Estados Unidos. Que ele tentaria. Estava muito claro para qualquer analista sério, olha, não vai rolar. Os generais já vieram, dentro do limite institucional, a público dizer que não vão fazer nada. Os ex-secretários de segurança pública, equivalente a isso lá, também vieram a público dizer, não vai acontecer, dos republicanos e dos democratas. Estava muito claro, olha, não tem base para isso aqui. Agora, no continente africano, no continente asiático, aqui na América Latina, nós temos uma história sucessiva de golpes e ameaças de golpe. E cada ameaça de golpe traz o fantasma de talvez o golpe role. Então, a crise que a gente vivencia no sul global não é o mesmo tipo de crise que é vivenciada no norte do mundo. E, portanto, se eu quero entender as crises da democracia aqui, eu não posso só fazer um tipo de comparação qualquer entre aqui, Estados Unidos, Hungria, Polônia, Turquia, Tailândia. Não. Eu preciso entender mais a fundo como que essas tensões de uma sociedade democrática acontecem aqui dentro. E aí, para mim, é muito difícil não ver que há uma relação muito próxima e muito intensa entre uma sociedade economicamente desigual como a que nós temos e
a repetição de golpes de ameaças à democracia na nossa história. Então, me parece que um desafio fundamental do constitucionalismo... Então, vamos voltar, né? Já caminhando para o encerramento, para a gente poder conversar um pouco mais livres. 2 desafios fundamentais. As crises da democracia, as ameaças autoritárias. Como que o constitucionalismo vai preservar sua relação interna com a democracia? E, de outro lado, como que o constitucionalismo vai poder oferecer alguma contribuição ao enfrentamento da crise climática? Para mim, a raiz dessas 2 crises está situada onde? No funcionamento tendencial, qual é a tendência de funcionamento da economia capitalista. Então, qual é a resposta que eu teria, né? O que é necessário que o constitucionalismo faça para conseguir preservar sua vinculação com a democracia e oferecer alguma contribuição ao enfrentamento da crise climática? O constitucionalismo precisa, com urgência, se desapegar do capitalismo, de quem tem sido irmão gêmeo desde o surgimento dos dois na história. Para mim, esse é o principal desafio. Bom, mas o que isso quer dizer, professor? Você está defendendo, então, a União Soviética, né? Você quer acabar com a propriedade, vai roubar meu tênis, aposto, vai colocar um venezuelano na minha casa para dormir. Tem certeza disso? Vai chegar lá em casa amanhã, 2 cubanos e um venezuelano para dormir na minha cama. A maior miséria do debate público nacional hoje no Brasil é o pessoal não entender que a Guerra Fria acabou. Ponto. Acabou. Não tem nenhum país hoje no mundo em que a ideia de uma revolução comunista aos moldes daquela que gerou a União Soviética, não tem nenhum país no mundo hoje em que isso tem um mínimo de plausibilidade. É só ver a história recente da China. Então, a gente, ao propor, ao dizer, olha, precisamos enfrentar esse desafio, não tem ninguém aqui dizendo, olha, vamos voltar ao modelo soviético, vamos acabar com a propriedade privada, vamos roubar os tênis de todo mundo, vamos colocar 3 venezuelanos e 4 cubanos para tomar banho no seu banheiro. Não é isso. Enquanto a gente continuar pensando dessa maneira, nós estaremos cegados por esse tipo de burrice, nos impedindo de dar um passo para frente. Agora, tem alternativas para além da Guerra Fria? É exatamente isso que está em jogo. Uma das alternativas mais interessantes que apareceu nos últimos tempos é de um economista francês, de formação liberal, mas que ao longo da vida foi se tornando um pouco mais social-democrata, que é o Thomas Piketty. Já ouviram falar dele? Tá. Né? É um economista muito bom, muito claro, e ele tem acesso ao que seria a base de dados mais completa hoje em termos de dados econômicos do mundo. Né? E o Piketty está tentando enfrentar esse desafio. Olha, esse modelo de capitalismo não dá. Esse modelo aqui, ele tem um conjunto de formas de funcionar que, de novo, não é que ele não produziu nada de bom, né? Então, o último grande livro do Piketty, por exemplo, tem um capítulo imenso de crítica muito dura à União Soviética. Mas o ponto do Piketty é, olha, o capitalismo também do jeito que está, não dá. Então, o que significaria pensar, né, esses desafios do constitucionalismo, entendendo que a Guerra Fria acabou, ou seja, pensar para o futuro? Né? A alternativa do Piketty, né, não estou dizendo que eu endosso ela 100%, mas ela me parece uma alternativa boa que ilustra o que está em jogo aqui. Né? Então, o Piketty vai dizer, olha, eu não acho que tem que acabar com a propriedade privada de tudo, não é isso. Mas, ao lado da propriedade privada, vai dizer o Piketty, é preciso pensar em outros regimes de propriedade. Ele vai propor 2 outros regimes interessantes. A ideia de propriedade social e a ideia de propriedade temporária. E que é a propriedade social, né? Por exemplo, a ideia de que deve caber ao Estado organizado socialmente atribuir a cada pessoa, a partir de determinado momento da vida, uma certa dotação inicial de riqueza. Para quê? Para de tempos em tempos não permitir que a desigualdade aumente muito. Então, olha, aos 25 anos de idade, quando se espera que alguém tenha terminado sua formação universitária, essa pessoa recebe uma dotação de riqueza para poder fazer circular a riqueza na sociedade. Uma outra proposta nesse mesmo sentido, a ideia de uma renda mínima universal.
além dessa dotação de uma quantidade de dinheiro para seguir um rumo na vida, o asseguramento de alguma renda mínima, estando vivendo em sociedade. Nossa, isso é muito comunista, professor. Essa discussão está sendo feita na Inglaterra, o berço do capitalismo liberal, pelo menos desde a década de 70. Essa é uma proposta tipicamente liberal, capitalista. Um dos papas do neoliberalismo, Milton Friedman, defendia, inclusive, essa ideia de uma renda mínima básica universal. Porque ele sabia, olha, se não fizer nada, o capitalismo quebra. E eu não quero que ele quebre, no caso dele, então é melhor que haja. Mas formas, então, de propriedade social, algum tipo pesado de redistribuição de riqueza, que não permita que o grau da desigualdade chegue a tal ponto que ameace a democracia. E a ideia de uma propriedade temporária, né? Por exemplo, um imposto, uma tributação muito pesada na herança. Para quê? Olha, você tem propriedade, ela é privada, mas ela é temporária. Quando a sua vida acaba, uma parte grande dessa propriedade volta para o bolo social para ser redividido. E aí, com isso, você vai fazendo o quê? Permitindo que alguém tenha uma propriedade privada, que alguém viva os benefícios do esforço que faz, mas que isso não se perpetue ad infinitum para gerações seguintes. Qual que é o mérito de um herdeiro? Às vezes tem, mas muitas vezes não vai ter nenhum. A pessoa nasceu naquela condição, tem uma herança muito significativa, e se ela não fizer uma besteira muito grande ao longo da vida, ela vai viver melhor do que quase todos nós. Bom, qual que é o grau de justiça presente aqui? Então, o que está em jogo nessa discussão é isso, né? Como pensar para o futuro, como pensar para além da Guerra Fria, em formas diferentes do capitalismo tal como nós o temos nesse momento, mas que não significam de maneira alguma a abolição completa da propriedade privada, colocando toda a propriedade nas mãos do Estado. O Piketty vai ser expressamente contra a ideia de uma propriedade estatal. Olha, deu errado. Mas não quer dizer que o único modelo possível seja o que nós temos hoje. Então, pensar concretamente numa desvinculação entre capitalismo e constitucionalismo é assumir de dentro do constitucionalismo possibilidades outras de regulação da vida econômica, que não esse modelo predatório que existe hoje, da propriedade privada absoluta, e inclusive da apropriação privada absoluta da natureza. Será que a água deve realmente ser um bem comercializado? Escutem o que eu estou dizendo. Vocês lembrarão disso assim que a sede começar. Os pobres até hoje têm morrido de fome. Em poucas décadas, os pobres morrerão principalmente de sede no mundo. A quantidade de pessoas sem acesso à água potável hoje no mundo já é muito grande. Em muito pouco tempo, isso vai aumentar muito significativamente. Será que um bem dessa escassez e dessa imprescindibilidade para a vida pode ser tratado como um sapato? Tudo bem, o sapato é uma questão de escolha. Tem que ser propriedade privada sua mesmo. Da cor que você quiser, do modelo que você quiser e puder comprar. Tem ninguém contra isso aqui. Mas será que a água deve servir do mesmo jeito? Deve seguir a mesma regulamentação jurídica? Será que o oxigênio deve seguir? A gente não paga pelo oxigênio ainda. Em alguns países do mundo é necessário pagar às vezes. Está tão poluído que eu tenho que comprar o meu. Será que o oxigênio pode ser regulado pela mesma lógica da propriedade privada absoluta? Claro, querido, fica à vontade. Então, pensar para além dessa vinculação entre capitalismo e constitucionalismo é isso. Olha, não necessariamente questões tão fundamentais como as que ameaçam a catástrofe climática devem ser pensadas como se fosse óbvio que devem ser reguladas só pelo direito de propriedade absoluta, individual, de uma pessoa física ou de uma empresa. E não necessariamente as outras coisas da vida, o dia a dia da vida econômica, deve ser pensado como, olha, é óbvio que a propriedade é privada, alguém ganhou em algum momento, passa para quem quiser, morreu, passa para a próxima geração, morreu, passa para a próxima geração. E nós estamos aí com grandes proprietários de terras no Brasil, que remontam à época das cesarias, quase. Será que há um requisito de justiça nisso? Ah, é mérito. Qual mérito, querido? Você nasceu bilionário,
e aumentou em 1% a riqueza que você tinha. Que mérito tem nisso? Não, tem mérito? Ok. Se tem algum mérito, ele vai ser preservado. A taxação de herança não é a impossibilidade de herança, mas como alguns países mais civilizados já fazem hoje em dia, uma tributação pesada de 70% numa herança permite exatamente esse outro tipo de política redistributiva, como uma dotação inicial para igualar as pessoas no começo da vida profissional. Aí sim você vai falar em mérito lá na frente. Não. Todo mundo com 25 anos recebeu uma dotação mínima legal para seguir o caminho da vida. Aos 50 anos, eu consigo ver realmente que algumas pessoas têm mérito, porque fizeram algo de bom com isso, e outras não, porque foram assistir jogo, jogar sinuca. Aí talvez a gente possa falar de mérito. Mas enquanto o regime de herança que existe ainda é o atual, em que a maior parte das pessoas que vão ter sucesso na vida futura já nascem com esse sucesso quase assegurado, será que há mérito e justiça nisso? Será que eu não preciso pensar outras possibilidades, né? E, de novo, para mim aqui nessa conversa, por que tudo isso é fundamental? Por uma questão de democracia. É quase impossível que a democracia sobreviva a padrões elevados de desigualdade. Vocês encontram isso em toda a literatura de teoria política da história da humanidade, dos antigos até os mais recentes. Uma elevada porcentagem, uma elevada gradação, um elevado índice de desigualdade corrói as bases da República Democrática. Então, se o constitucionalismo quer preservar a democracia, quer preservar seu vínculo com a democracia, é importante pensar nas instituições políticas, na separação de poderes, nos partidos políticos, tudo isso é importante. Mas se eu não pensar em alterar a lógica da propriedade, em fazer uma medida liberal e capitalista, como a reforma agrária, todo grande país capitalista do mundo fez. Os Estados Unidos não fizeram, é que lá começou assim. Você estuda a história econômica dos Estados Unidos, é um grande projeto de reforma agrária que vai dar no país que deu. Então, uma medida é essa, reforma agrária, redistribuição da propriedade, tributação da herança, instituição de dotações universais a partir de uma certa idade. Todas essas são medidas concretas que podem, aos poucos, desvincular o constitucionalismo desse vínculo originário com o capitalismo. E, com isso, contribuir para a preservação da democracia. E por que isso é pensar a partir do Sul, já caminhando para o fim? Pelo que eu já disse outras vezes. É aqui que a coisa estoura. Por quê? Porque esse sistema global econômico, ele é diferenciado entre norte e sul, entre centro e periferia. E ele consegue não ter crises no centro. Mas na Europa é maravilhoso, não tem crises econômicas. Como? Por quê? O que eles fazem? Por que as crises não estão lá? Porque eles exportam para a gente. Opa, começou a piorar aqui. Não, vamos pensar em alguma medida de tributação, de restrição de importações, alguma desvalorização cambial, que de maneira indireta, às vezes, ou às vezes de maneira direta, com espionagem mesmo, afeta a nossa vida econômica e social. E a ausência de crise lá, qual que é o preço dela? A reiteração de crises aqui. Então, nós estamos aqui no Sul Global em condição mais adequada para enxergar esses dois desafios, para enxergar que a reiteração da mercantilização da vida, repetir com a água, com o oxigênio, com a fauna e com a flora, o mesmo padrão da economia capitalista global, para nós está muito claro, vai dar ruim. A Europa está insistindo nisso. Os Estados Unidos estão insistindo, não, vamos transformar em mercadoria que tudo se resolve. Para nós está muito claro, não resolve. Porque não tem resolvido no Sul Global há muitos séculos. E da mesma maneira, para lá é muito fácil falar, né? A maior parte dessa literatura sobre crise da democracia é de natureza anglo-americana, né? Países de língua inglesa. Para eles é muito fácil, não, é só melhorar aqui as instituições, faz isso, faz aquilo, melhora o sistema de partido, o tipo de voto, organiza finalmente aquela bagunça que é a eleição norte-americana, que troço precário, atrasado, e acabaram as crises. Para nós, não. Sem uma rearticulação da base social e econômica dessa democracia, as crises não vão terminar.
Então, se os dois desafios do constitucionalismo são o enfrentamento das crises da democracia e da crise climática, a resposta é uma só: enfrentar a tarefa de pensar o constitucionalismo para além da sua vinculação com o capitalismo. Está pronta essa tarefa? Não. Qual que é a única certeza que se tem? Isso não significa voltar ao modelo soviético. É a única certeza. Por quê? Porque a Guerra Fria acabou. A tarefa que se coloca para vocês, então, que estão chegando no direito, é exatamente essa. Como pensar daqui para frente? Como abandonar essa vida brasileira de caranguejo e finalmente olhar para frente e andar para frente? Essa é a tarefa que está posta. E, infelizmente, nós não temos muito tempo para começar a lidar com tudo isso. Obrigado. Vamos conversar sobre o que vocês quiserem agora. Bom, muito obrigada, professor Davi, pela excelente exposição, né? Eu e a professora Mariana fizemos uma pergunta para ele, acho que ele trouxe muito mais indagações e questionamentos. E agora vou abrir para vocês, para quem quiser fazer pergunta. Alguém gostaria de fazer? Boa noite, professor. Seu nome? Leandro. É. Quando eu comecei a te ouvir, eu fiquei pensando numa mudança de interpretação constitucional. Mas depois, quando você foi apresentando as teorias, eu fiquei meio assim, será que não seria uma nova Constituição mesmo, para, de repente, fazer essa separação? Então, e isso me dá um pouco de incômodo, principalmente porque, recentemente, a gente recebeu muitos ataques à Constituição e uma defesa de uma não-Constituição, né? Então, eu fiquei um pouco incomodado com isso. Então, eu queria entender melhor se essas discussões são em torno da interpretação propriamente do que a gente já usa, ou se não, se a gente precisaria de uma reforma total, de uma revolução acerca desse assunto. Perfeito, excelente pergunta. Bom, é uma colocação em termos mais gerais. Quais são os desafios hoje para o constitucionalismo a partir do sul global, né? No caso específico do Brasil, há uma quantidade muito grande dentro dessas propostas, que eu só mencionei a título de exemplo aqui, que poderiam ser levadas adiante como interpretação da Constituição. Afinal de contas, a propriedade está assegurada como um direito pelo artigo 5º. Mas no inciso seguinte ele diz, mas vai cumprir a função social. O que é cumprir a função social? Isso não está escrito. Isso é interpretativo. Então, a imposição de uma tributação pesada sobre herança, ela não viola de maneira alguma a Constituição de 88. A possibilidade de utilização de um fundo gerado a partir dessa tributação para poder criar isso de uma dotação inicial para toda pessoa, né, uma renda inicial ali no começo da vida, também não viola de maneira alguma a Constituição de 88. Talvez haja um ponto ou outro, né, a depender da proposta, que não seja compatível com a atual moldura constitucional, com a atual Constituição vigente, né? De antemão, não consigo te dizer. Agora, todas as propostas que eu levantei aqui, para mim, nenhuma delas é incompatível com o modelo de 88. Nenhuma delas. Né? Reforma agrária é uma exigência da Constituição. Erradicar a pobreza é outra. Combater as desigualdades é outra. Preservar a democracia é outra. Então, da maneira como eu vejo, eu concordo plenamente com você, não é hora de pensar em outra Constituição. Essa aqui está machucada, judiada, apanhou muito nos últimos 4 anos. É hora de deixar ela repousar para ganhar fôlego de novo, digamos assim. Mas não penso que seja necessário de maneira alguma. É muito mais importante mudar o modo como vocês olham o que parece óbvio. Não, propriedade privada, então eu não posso tributar uma herança com 70% de taxa, com 80% de taxa. Por quê? Então, é muito mais importante mudar interpretativamente o que nós entendemos por esses conceitos todos, sem necessidade de alterar essa Constituição. Se a Constituição tem limites, ela tem problemas, como toda Constituição que já existiu. Agora, o que nós ainda podemos fazer com ela é muita coisa. Né? Então, em termos concretos de Brasil, eu penso que tudo isso que eu estou trazendo aqui, de mais imediato, como exemplo, tem várias outras medidas que poderiam ser trazidas e pensadas, mas tudo isso, para mim,
se adequa plenamente a uma interpretação adequada da Constituição de 88. É só ver o que está escrito nela. Acabar com a marginalidade, acabar com a desigualdade. Tá lá. Função social da propriedade. Tudo isso está escrito nela. Então, me parece que talvez seja muito mais um problema de cultura jurídica, daí a relevância de um evento como esse, do que um problema de uma nova Constituição. Professor, a Loriene fez uma pergunta, tá com vergonha de falar aqui no microfone, mas a Ela fez pelo chat? é excelente. Então, eu vou dar o nome, porque eu achei uma pergunta muito inteligente, muito boa para se discutir. Ela escutou, né, o senhor falar de renda mínima básica universal. Como pensar nisso, sendo que as economias são tão diversas, né? Se existiria a possibilidade da gente pensar num valor universal, ou como seria aplicado isso de forma efetiva? Eu usei esse nome mais completo, que ele abrange muita coisa, tem todo um debate, a gente vai falar de renda básica, renda mínima, universal, não universal, etc. Né? Então, existe todo um debate há muito tempo sobre isso. Né? Querendo ou não, hoje, o atual programa Bolsa Família, depois daquela confusão, muda de nome, Auxílio Brasil, ele hoje funciona muito longe ainda, mas parecido com o que seria essa ideia. Só que ele ainda não é universal. Ele é uma renda voltada para quem comprova miséria. Países europeus estão discutindo há muito tempo uma ideia que não vincule uma renda mínima à condição da miséria, mas que seja uma renda universal. De concreto, qual seria o valor, qual seria o mecanismo de cadastro, etc., eu não consigo entrar nesses detalhes. E tudo isso, claro, precisaria passar por estudos muito específicos. Né? Olha, essa renda será a mesma para o Brasil como um todo? Olha, talvez não. Por quê? Porque o custo de vida é diferenciado regionalmente no Brasil. Então, todos esses ajustes precisariam ser pensados. Mas o fundamental, neste momento aqui dessa conversa nossa muito introdutória, é entender, deixar de ser óbvio que essa ideia não faz sentido. Essa ideia faz muito sentido. Isso não é dar dinheiro para vagabundo, isso não é estimular a preguiça. Pelo contrário, é estimular a atividade, o direito de escolher qual caminho seguir. Olha, que curso eu quero fazer, que profissão eu quero tentar. Vocês estão aqui, vocês estão muito privilegiadas e privilegiados de poder fazer o curso de Direito em uma instituição excelente. Quantas pessoas queriam e não puderam escolher qual caminho seguir? Então, é desnaturalizar essa ideia de que a vida social é uma selva. Porque aquele milionário que está lá apertando um botão e ganhando dinheiro com a bolsa, ele só ganha tanto dinheiro porque tem alguém que não pôde estudar, que precisou aceitar o único emprego disponível e que está trabalhando, sei lá, como chapa, carregando peso no porto. Então, toda riqueza, ela é social. Toda riqueza privada, ela é socialmente produzida. Então, parece justo que ela seja socialmente distribuída em algum grau. E hoje, entre nós, está naturalizada essa outra ideia de que não. De que cada um que ganha uma certa riqueza faz isso sozinho, como se a pessoa trabalhasse tirando riqueza do céu. Não. Você constrói a sua riqueza socialmente. Não tem nenhuma atividade de produção de riqueza que não seja social. Então, parece justo que seja pensado algum mecanismo de compensação. De novo, não estou dizendo que você vai pegar o investidor da bolsa, acabar com a vida dele, dar o comprador dele para um venezuelano que acabou de chegar no Brasil, né? Não precisam deixar as tios e avós de vocês do WhatsApp nervosos comigo, não. Não tem problema nesse tipo de mecanismo. Olha, a pessoa está ganhando dinheiro com investimento, ok. Investimento na bolsa tem um sentido econômico. Isso significa dinheiro para que outras pessoas invistam produtivamente, etc. Isso é importante. É difícil uma economia complexa como a nossa sobreviver sem isso. Agora, será que não é justo que haja algum mecanismo de compensação, uma vez que aquela riqueza privada ela só é produzida em sociedade? Então, o fundamental aqui é mudar um pouquinho essa chave. Não é natural e não é óbvio que permaneça como está. Está muito errado.
Como que a gente vai fazer para mudar? Começar a conversar. E aí, certamente, terão muitas outras rodadas de debate, muitas outras coisas para serem pensadas, muitas experiências de outros países para serem comparadas. Mas o ponto fundamental é esse, é pensar que não é óbvio, não é natural. Pensar a sociedade como uma selva individual de todo mundo contra todo mundo. Nenhuma riqueza, por menor ou maior que seja, não é produzida socialmente. Algum mecanismo social de compensação parece uma questão de justiça. Passaria um pouco por aí. Boa noite, professor. Eu tenho uma... Seu nome também? Gisele. Gisele. A questão norte e sul, assim, nas aulas de geografia, a gente já entendeu, assim, que os países do sul é para servir os países do norte, e aí alguns países mantêm isso, né, essa servidão a esses países, ou nas questões ambientais, servindo os recursos naturais, a questão econômica e a questão social, né, que você tem uma mão de obra barata para produzir para esses países. E aí, dentro desse contexto, eu fazendo agora o curso, me veio assim a questão de que o direito é muito inerte, as questões socioambientais, porque esse é o direito primário, porque você tem direito à água, você tem direito ao ar, você tem direito à paisagem, isso é essencial para você viver, para a manutenção da sua qualidade de vida, e isso dentro do direito é algo muito mínimo. Então, assim, como o direito pode atuar de forma efetiva, porque se você vê ali o córrego, o Rio Arrudas, não é normal. As pessoas já acostumaram a achar que é normal a poluição, e tem lei para isso, só que, assim, eu vejo que no direito não acontece nada. Acontece, mas, assim, né, naquela lentidão, mas eu queria saber isso, como o direito vai trabalhar nisso, porque é uma questão imposta, a Constituição brasileira foi feita dentro de um sistema liberal, com essa herança norte-americana, né, do iluminismo e tal. Como tirar isso? Porque, infelizmente, a sociedade já se acostumou a não usufruir daquilo que ela tem direito. Né? Isso é para a gente, assim, do Sul, né? Já é comum, você acha que você não tem acesso a um rio, e isso é um direito. Pois é, Gisele, né? Excelente, Gisele. Isso tem a ver também, eu trouxe 2 livrinhos para mostrar para vocês, e os 2 estão à disposição ali para compra, né? E hoje está com uma promoção excelente, que é, comprando hoje, já ganha um autógrafo, tá? Então, assim, o que acontece? Nesse outro livrinho meu, que foi o último livro que eu lancei no ano passado, está para sair um próximo já no finalzinho desse mês, mas atualmente é meu livro, nesse momento é meu livro mais atual, né? Que é um pouco para pensar isso, olha, tá, e as nossas constituições, como é que a gente lida com elas? E alguns pontos, Gisele, por um lado você está totalmente correto. No sul global, nós nos acostumamos e naturalizamos a miséria. A gente não entende o que é direito. Então, isso é muito comum no Brasil ainda hoje, com postos de saúde em comunidades mais pobres ou do interior, né? O quanto velhinhos e velhinhas que são atendidos são muito gratos para médicos e médicas. Aquela coisa de levar comida para o médico. Minha esposa tem muitas amigas médicas e elas falam, né? Tipo, elas recebem ovo, comida, bolo, porque a pessoa ainda entende aquilo como um favor, ela não foi socializada entendendo que saúde é um direito, né? Então, isso aí ainda é muito marcante numa sociedade desigual como a nossa, né? E o direito, ele tem um potencial que é grande, mas, por outro lado, a gente não pode sobrecarregar de expectativa ao direito, né? Então, como que isso pode ser mudado? Primeiro, né? O direito, ele pode regular as coisas de maneiras distintas. Então, uma luta fundamental hoje é para que o direito não regule como mercadoria privada a natureza. A Serra do Curral, a água, os rios, a fauna, a flora. Então, conseguir fazer com que o direito não regule isso, tornando isso novas mercadorias, é uma forma de usar o direito para tentar proteger de outra maneira a natureza. Isso é fácil, não? Porque, de novo, pelo que você disse, pelo que eu estava dizendo na resposta anterior, o grande problema hoje é que está naturalizada essa ideia de vida. Até Deus eles transformaram em mercadoria.
Estava vendo hoje a convocação para um grande congresso teológico, não sei o que das contas, para destravar seu potencial divino para a riqueza. Eu falo como cristão, eu sou católico, de formação católica, ligado à teologia da libertação latino-americana. Até Deus transformar em mercadoria. Não vou transformar a natureza. Então, insistir nessa desnaturalização, olha, transformar em mercadoria não é a única maneira de regular as coisas, é um passo muito importante. Porque é estranho, parece muito natural para a gente hoje, não, tem um problema, transforma em mercadoria, quem tem dinheiro paga, etc, etc, e vai. Tem pouco mais de 200 anos que nós fomos transformando aos poucos tudo em mercadoria. Isso é algo muito pequeno na história da humanidade. Então, não é o único caminho, não é natural transformar tudo em mercadoria para ser trocada, comprada e vendida no mercado. Desnaturalizar isso é um passo importante. Né? Vai resolver de um dia para o outro? Não, não tem solução fácil para 5 séculos de problema, como no caso brasileiro. Mas, por outro lado, uma coisa que eu insisto muito nesse livro, né, existe uma concepção também, às vezes, predominante, né? Ainda hoje é a concepção predominante dos grandes teóricos do nosso direito constitucional, de que as constituições entre nós não pegam, não funcionam, né? São mais enfeite no papel. E eu acho que isso é muito errado. Porque, assim, é claro que a gente não está com a Constituição de 88 plenamente efetivada. Agora, você olha a história desse país, né? Nós passamos 4 séculos estuprando, cortando em pedaços, espancando e matando pessoas pretas como espetáculo público. Tem só 100 e poucos anos que a gente parou, oficialmente, pelo menos. E olha, a gente já conseguiu colocar nessa Constituição que o racismo é um crime imprescritível e inafiançável. Isso é muita coisa. O racismo acabou por causa disso? Não. Mas essa Constituição tem sido um elemento importante na luta contra o racismo, que hoje está muito forte. Então, acho que um outro ponto importante, Gisele com E no final, né? É também enxergar que, apesar de todas as dificuldades, nós temos conseguido fazer alguma coisa constitucionalmente. Que nós também conseguimos aprender com a nossa história no Brasil. Nossa história não é só uma história de fracasso. Por quê? Porque se eu olhar para trás, e mesmo com a Constituição como a de 88, eu concluí que nada mudou, não tem nada de diferente, então não tem jeito nesse país mesmo, não. Então, às vezes eu preciso tomar cuidado para a minha crítica não reforçar o que eu estou criticando. Eu quero criticar a falta de eficiência, eu quero criticar a dificuldade de efetivar um texto bonito como essa Constituição. E aí o jeito que eu tenho para isso é dizer, mas não funciona, nada funciona, não dá certo. Não, muita coisa tem dado certo. A igualdade de gênero, a luta contra o racismo, a tentativa de proteção dos povos originários. Falta muito ainda. Mas a gente consegue olhar para essa história e aprender alguma coisa com ela. A Constituição de 88 é sinal, é sinônimo de que, apesar de toda a perversidade da sociedade brasileira, mesmo assim a gente tem aprendido alguma coisa com a nossa história. E se, apesar de toda essa perversidade, nós conseguimos aprender alguma coisa até aqui, é porque a gente pode muito mais daqui para frente. Então, eu passaria por aí, tá? De olhar para a nossa história de maneira um pouco mais tensa. Olha, não é o paraíso, não é. Mas também não é só de fracasso que a nossa história se compõe. Alguma coisa a gente tem conseguido fazer. E com base nisso, ver, olha, eu posso então fazer muito mais. E aí vem todo esse trabalho, né, de tentar desnaturalizar o que parece natural. Como, por exemplo, a mercantilização absoluta de tudo que existe. Esse não é o caminho. Ô, professor, boa noite. Meu nome é Jorge. Só enquanto o Jorge fala, eu vou falando, deixa passando para vocês darem uma olhada. De novo, não se sintam de maneira alguma constrangidas ou constrangidos para comprar, não, tá? Só para vocês verem mesmo. A oportunidade que vocês têm é que dá para chorar com o Marcos hoje ao vivo, né? O Marcos é o dono da editora, né? Então, assim, dá para chorar bastante com ele, mas não se sintam de maneira alguma cobradas, nem cobrados para poder adquirir, não. Leandro mesmo. Sim. Como o senhor falou da questão de terras, né, conforme a Constituição diz aí,
no artigo 5º, e que a terra tem um cunho social. Como reivindicar esse direito, visto que em cidades pequenas, principalmente, grandes mineradoras, né, são detentoras de quase todo o terreno, de quase toda a cidade. Na minha região, nós brincamos que é o seguinte: a Constituição fala que, até que se prove o contrário, pressuposto da inocência. E lá nós brincamos que, até que se prove o contrário, o seu terreno é dessa mineradora. E como reivindicar isso? Porque o poder público, né, o prefeito, governador, enfim, ele pode decretar aquela área de utilidade pública, se for de interesse dele. Tem isso também. E o cidadão? Como que o cidadão pode fazer? Porque uma vez que ele quer comprar um terreno e, vamos colocar aí na casa da mineradora, que é da minha região, não vende, a terra está lá parada, que cunho social que ela tem? Nenhum. Pois é, Jorge, de novo, outra questão muito interessante. O ponto eu volto ao que eu disse nas outras questões todas, é preciso desnaturalizar a ideia de que é normal uma mineradora ter tanta terra e não fazer nada com isso. O grande problema é que tudo isso está naturalizado, né? Quando eu brincava que transformar até Deus em mercadoria, eu não estou brincando, eu tenho textos, né? Não está nesse livro, está no próximo que vai sair, mostrando como que isso é um impacto muito grande na sociedade brasileira. Porque você começa a achar que é natural transformar tudo em mercadoria. Se Deus virou mercadoria, por que a terra não vai ser? Né? Você começa a não questionar como algo natural a desigualdade de riqueza, os grandes donos que vivem com muita riqueza. Você começa a achar que isso é dádiva divina, que ele está ali porque ele merece, porque ele é iluminado, ele é abençoado, etc. Então, no Brasil hoje, existe esse tipo de consenso naturalizante, né? É como se o pobre fosse culpado por ser pobre. Esse é o modo como hoje predomina o imaginário social no Brasil. O pobre é culpado de ser pobre. E o rico? O rico é merecedor de ser rico. Não estou dizendo que não seja, tá? De novo, há várias pessoas que chegaram onde chegaram com muito esforço. Você tem casos e casos de grandes industriais que chegaram onde chegaram trabalhando muito. Eu não estou negando de maneira alguma isso. Mas você vai dizer que são todos os casos? Não são. Tem toda uma literatura de estudos das classes empresárias no Brasil dentro da sociologia que mostra muito bem isso. Então, o ponto fundamental é tudo está naturalizado, né? Como é que a gente vai mudar isso, né? É um processo difícil. Eu acho que o fundamental é desnaturalizar essas ideias. Agora, concretamente, né? Daqui a pouco vocês terão ou uma OAB, ou uma carteira funcional de um Ministério Público da Vida, de uma magistratura nas mãos. É como eu estava dizendo para o Leandro, né? A Constituição e os outros dispositivos normativos no Brasil têm muito a oferecer. Então, o Estatuto da Cidade, por exemplo, em algum momento vocês vão passar por isso. Olha, se ele fosse aplicado, nós não teríamos esse déficit habitacional que tem hoje em Belo Horizonte. Muito juiz se recusa a aplicar, para aplicar o Código Civil. Mas, infelizmente, na maior parte dos cursos de direito, as pessoas passam a grade completa do direito civil de 1 a 55, né? E não tem uma disciplina obrigatória sobre o Estatuto da Cidade. Essa pessoa se forma, vira juiz, ela nem sabe que existe o Estatuto da Cidade. Não, de conflito de propriedade, vou aplicar o Código Civil, está aqui. Então, conhecer bem o direito, fazer uma boa formação, é o que talvez você, como jurista, tenha a contribuir. Como cidadão, né? Como cidadão é engajamento cívico, é participação popular, seja em movimentos sociais, seja em partidos políticos, os que você quiser, mas sem engajamento cívico, nada muda sozinho. Então, aproveitar a formação que vocês estão tendo para se tornarem bons juristas, entenderem que um bom jurista sozinho não muda nada e que, portanto, engajamento cívico é indispensável, e partirem desse pressuposto, né? Uma mercadorização excessiva de bens coletivos vai nos manter desigualmente miseráveis como nós somos. Não há democracia sólida sem reforma agrária. Se eu tiver que escolher uma lei que nos mantém atados a essa condição de miséria desigual até hoje na história do Brasil, Lei de Terras de 1850.
Ali está um momento muito importante do ponto de vista sociológico da Constituição atual do Brasil, da configuração social do Brasil atual. Sem reforma agrária não há democracia sólida. E o que tem de coisa errada, cara, registro errado, coisa que não está em cartório, ocupação indevida de terra pública. Mas, de novo, isso aí é mexer com gente que tem poder nesse país desde 1500. Não é um caminho fácil. E pouquíssimas pessoas especialistas na área também, né, professor? Então, os cursos De não formam. regularização latifundiária e outras Então, quando eu específicas. me formei na UFMG, tinha ainda uma disciplina optativa, aqui chama optativa ou eletiva? Optativa mesmo, né? De direito agrário. O professor que tinha na época aposentou, nunca mais ouviu falar disso no curso de direito. Então, as pessoas se formam nesse senso comum naturalizado. Não, direito civil transforma tudo em propriedade, faz um contrato, compra e vende e resolve qualquer coisa. Direito é mais do que isso. Isso aí é o direito mesquinho do século XIX. O direito pode ser mais do que isso. Então, vai um pouco por aí, né? Se formar a gente para trabalhar com esse tipo de coisa. A gente não tem formado há muito tempo esse tipo de gente. Há muito tempo. Bom, pessoal, gostaria de agradecer imensamente a participação de todos, né? Os que estão aqui presentes e os que estão de casa também. Agradecer ao professor Davi, né, pela excelente palestra. Muito obrigada. E boa noite a todos. Encerramos o painel de hoje. Gente.